Então, como nós vimos, né, no vídeo anterior da disciplina de estágio, né, de docência em projetos em dança, nós vamos nos dedicar a aprender, né, também a trabalhar com uma ferramenta, é a construção de 3 canvas dentro do plano que chama-se um programa de design instrucional de aprendizagem, né? Então, nós vamos desenvolver isso a partir da 7ª semana. Como vimos, teremos então o Canvas de DI Empatia, o Canvas DI Tarefas e o Canvas DI Hope. Né? Serão 3 formatos de Canvas que se sobrepõem, que se complementam e que com eles a gente consegue entender as diferentes demandas, né, da estrutura de uma educação do formato projetual. Então, esse é um pouco diferente, né? Porque a gente vai prestar atenção no conceito de projeto, na metodologia de projeto e como é que eu desenvolvo um programa de trabalho que é baseado na ideia de um projeto. O que significa isso? Significa que ela é totalmente destinada a uma ação no tempo de caráter realmente marcadamente, né, com início, meio e fim. Então, ela não é uma educação continuada, ela não está num fluxo curricular contínuo, ela não interage diretamente ou transversalmente ou mantém uma interlocução com um conjunto de outras disciplinas da escola. Ela se apresenta realmente como uma unidade autônoma, né, com início, meio e fim, com um tempo de duração específico, com uma condição espacial específica, com aprendizado, né, de determinadas características, né, e com o desenvolvimento de determinadas experiências bem específicas, né, na forma de projetos. Na semana 11, então, a gente vai fazer uma atividade de revisar esses canvas que vocês vão estar estudando. Né? Então, vamos revisar os 3 modelos, como é que eles se sobrepõem, como é que eles encontram, né, a sua materialidade nos objetos pedagógicos e nas práticas pedagógicas de ensino de vocês. Na semana 12, então, a gente vai começar então, a trabalhar com esse portfólio desse projeto. Então, agora a gente tem, né? O que o portfólio do estágio de docência deve apresentar, né? Então, vão ter orientações numa atividade síncrona, porque ele é teórico-prático, ele precisa apresentar ferramentas, ele tem que apresentar aspectos de uma processualidade, né? Então, ele define coisas como o perfil dos participantes, né? O que eu desejo aprender, né? Apresenta contextualizadamente o campo de estágio que vocês elegem dentro desse ambiente digital. Né? Constrói um projeto de ação para o formato de educação à distância, porque estamos trabalhando num ambiente digital, num ambiente virtual. Desenvolve as ferramentas digitais necessárias para que esse projeto realmente ocorra, né? E produz o material didático. E aí, então, ele apresenta a proposta de simulação de ação e o modelo de avaliação que vai resultar disso. E, ao final, né, monta na última etapa um referencial teórico metodológico que venha a se ajustar. Né? Então, a gente vai ter o referencial teórico metodológico geral da disciplina, mas como cada grupo vai ter o desenvolvimento de projetos particulares, né, com determinadas ferramentas ou com um determinado perfil de produção de material didático e com um modelo de ação próprio, né, e um modelo de avaliação também próprio, é preciso, às vezes, cada grupo vai trazer a singularidade do seu referencial teórico-metodológico articulado ao que já está na disciplina. Né? Então, é bem importante. Aqui, então, a gente entendeu. A gente vai traçar um perfil dos participantes, vai contextualizar e vai fazer um histórico desse campo de estágio que a gente está criando no ambiente digital, vai criar o projeto de ação e aí vai, então, montar. Montar o quê? Ferramentas, material didático, ação simulada, modelo de avaliação, referencial teórico metodológico. Tudo isso, então, vem agregado ao que eu chamo-se portfólio de projeto, que, na verdade, é o plano de estágio, o plano de avaliação, né, um plano de resultados. Aí, então, lá na semana 13, então temos bastante tempo, né, para trabalhar todas essas questões, né? Vocês vão então entregar esse portfólio com todos esses elementos, esse portfólio completo. O portfólio completo vai agregar, além desses elementos aqui sugeridos, os 3 canvas que vocês desenvolveram durante as aulas assíncronas e as orientações individuais, né? Então, o projeto é o, né,
o próprio resultado que vai formar, junto com os 3 Canvas, o nosso portfólio de trabalho. Então, finalizamos, né, a apresentação do material completo, do processo, e aí nós vamos desenvolver, então, um relato desse campo. Né? Esse relato de campo são apresentações em sala de aula desse portfólio de estágio com uma avaliação de cunho oral. Né? Então, oral, também visual, audiovisual. Né? E se o grupo, né, dentro do seu perfil de trabalho, tensionar, simular uma experiência imersiva no ambiente digital durante a reunião da aula, também podemos fazer isso. A gente pode ser convidado a entrar nessa plataforma e experimentar durante a apresentação do trabalho aquilo que eles propuseram para um determinado campo, que é o seu campo eleito de estágio. Então isso é bem legal, nós podemos também trabalhar nessa perspectiva. Né? Muito importante, então, esse é um momento em que vocês fazem toda uma reconstituição narrativa de cunho oral, né, de todo o processo de construção desse estágio. E aí, continuando, são 2 semanas para avaliação desses trabalhos, né? E finalmente nós encerramos aqui, né, com uma prova final objetiva, onde a gente vai, então, volta de novo a esse dicionário de termos técnicos, né, esse dicionário de ferramentas de educação 4.0 que a gente está trabalhando, né. Então, a gente vai voltar a todo esse escopo do trabalho e vocês, então, vão me reapresentar isso com um domínio maior e agora podendo exemplificar com a experiência do projeto de vocês e dos projetos dos colegas que também foram apresentados em sala de aula. Então, é uma prova de conteúdos teórico-metodológicos, né, de cunho assíncrona, mas com acompanhamento do professor durante a realização da prova no horário combinado da turma, na semana 16, né, provavelmente na aula do dia 19, que é uma sexta-feira à tarde, né, e assim encerramos, né, o semestre com 2 atividades mais, que são a revisão de conteúdos e a recuperação de alguma atividade, seja de uma prova ou seja a recuperação de alguma das tarefas do trabalho, que ela possa ser revisada, reelaborada por vocês nesse período. Semana de revisão de conteúdos gerais e preparação para a prova do grau D, recuperação, né, no formato síncrono. E, finalmente, na 18ª semana, na semana de 3 de dezembro, né, o grau D, a nossa atividade de recuperação. Bom, aqui, então, a gente tem uma agenda de trabalho. Né? Então, vamos entender um pouquinho tudo que está envolvendo esse campo de estágio. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, né, esse estágio, já há 1 ano e meio, vem se dedicando, e por conta também da experiência de muitos discentes do curso de dança, a integrar, né, experiências em ambientes digitais, de cunho imersivo, algumas vezes, e outras de cunho bem comunicativo, né, em canais abertos, né, com atividades, o canal aberto, mas às vezes atividade fechada somente para convidados. Né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Né? O primeiro item é justamente, né, o paradigma do projeto. O que é uma docência em projeto? Né? Então, qual é a diferença de falar de docência num fluxo curricular convencional e uma docência voltada para projetos? Uma docência administrada por projetos. Né? Mesmo dentro de uma escola convencional, a gente pode trabalhar muitas vezes por blocos de trabalho, a gente pode trabalhar por grandes núcleos temáticos, organizando, né, o que a gente chama, né, de espaços de fabricação, espaços Faber, né, laboratórios, né, ambientes de fabricação de conteúdos. Né, então a gente pode ter um espaço maker, por exemplo, na escola, né? E aí a gente já está falando de uma educação toda voltada para projetos, né? Com novas concepções da educação e novas concepções, inclusive, do que é a ideia de pedagogia, né? É o que a gente chama de educação num ambiente tecnológico, né? Ela é também conhecida como educação 3.0, 4.0 e 5.0. Né? Então, para trabalhar uma docência em projetos, nós precisamos conhecer um pouquinho mais do que trata a metodologia de projeto.
que está dentro do campo das metodologias ativas, né? E tem essa sigla, que é a MBP, Metodologia Baseada em Projeto. Né? Essa metodologia baseada em projeto, no nosso caso, dessa disciplina, adaptada ao formato ERE, ela vai trabalhar basicamente com uma proposição pedagógica já vinculada à ideia de benchmarking e redes sociais. Né? Então, nós vamos focar bastante nisso, pensando nessa característica, já que vocês não podem, né, nos estágios da universidade, realizar estágios presenciais nesse momento. Então, nós poderíamos combinar também formas de ação que fossem parcialmente presenciais, parcialmente digitais, né? Então, poderiam ser combinadas. Nesse caso, este ano, nós vamos focar 100% das tarefas em ambiente digital. Bom, vamos também desenvolver, né, as competências necessárias, então cada projeto vai ter que então trabalhar dentro da equipe, né? O grupo que vai definir quais são as competências necessárias para realizar o projeto que vocês têm a intenção, quais são as escolhas de conteúdo, né? Como vocês vão organizar esse fluxo de conteúdo, né? Pensando num ambiente digital, né? Uma sala de aula virtual, vamos dizer assim, né? Como é que vocês vão disponibilizar o conteúdo, né? E como vão construir ferramentas de adaptative learning, né? Uma aprendizagem adaptada para o ambiente virtual. Né? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho duas ferramentas, que é o PDCA e o Design Thinking, que vão nos ajudar, inclusive, a construir elementos posteriores para os processos avaliativos. E aí vamos, então, focar no design de aprendizagem, que é o chamado design instrucional com uso de Canvas. Né? Então vamos trabalhar. Então a gente vai ter o PDCA, o Design Thinking e o design instrucional. E esses vão ser as três grandes ferramentas, né, que têm uma teorização, uma metodologia de trabalho e um conjunto de técnicas. Né? E dentro dessas técnicas tem as suas ferramentas. No caso da ferramenta do design de aprendizagem, justamente os três Canvas, que é o DI Empatia, o DI Tarefas e o DI Hopes. Então vocês vão construir esses três DIs. Né? Partindo dessas ferramentas que vocês vão elaborar e aprender, nós vamos montar o projeto já voltado para um campo determinado de atuação. E aí, então, vão passar a construir o portfólio de projeto do curso de vocês nesse formato EAD, o projeto de dança. Dentro do portfólio de projeto, vocês vão fazer a análise das ferramentas, né? Então vocês já fizeram uma análise contextual, já fizeram uma eleição do público, já pensaram na ambiência, já pensaram nos canais e agora vão começar a pensar, né, as ferramentas e a partir dessas ferramentas, né, aliada ao perfil do público, né, ao ambiente que vocês escolheram, o canal que vocês escolheram, né, e o conteúdo que vocês vão trabalhar, vocês vão produzir um material didático para essa disciplina. Então aqui é um pouco diferente, né? Uma parte do processo avaliativo não é só o modo como vocês vão ministrar o projeto, mas vocês vão ter que inventar, vão ter que construir um material didático para esse projeto no ambiente virtual. Né? Então, obviamente, vocês vão usar um pouco ideias do design instrucional, né, para EAD. Mapas de atividades, storyboards, multimeios, né, hipertextos, construção de um tutorial, né? Vão refletir um pouco mais sobre os espaços de aprendizagem que existem nos dias atuais num campo chamado internet. Né? E vão também pensar, né, quais são os limites, o que vocês podem usar, né? Como é que funcionam os direitos autorais na internet, né? Até onde a gente pode ir, o que a gente pode mostrar para o aluno, né? Como é que isso funciona, né? E a partir de todo esse desenvolvimento da experiência, né, vão criar então esse teste simulado, né? E vão produzir então textualmente, né, vão fazer leituras e fichamentos de textos científicos e também vão fazer bastante pesquisa bibliográfica e muita pesquisa videográfica. Né? Muita pesquisa em canais também. Né? Vocês vão ter que assistir, né, atividades e trabalhos em outros canais, né, para conhecer um pouco mais outras formas de modelagem, né, de ensino. Experiências importantes. Então, essa disciplina está distribuída em 3 blocos de ensino. Né? O bloco 1, né, que vai ter determinados conteúdos, suas metodologias, práticas e desenvolvimento de projeto. Então, vamos ver o que é o bloco 1. Né? No bloco 1,
né, vocês vão estar estudando e vão ter que conceituar projeto em dança. Então, a primeira tarefa é essa. Então, o que vocês entendem por um ensino no formato de projetos? Né? O que é uma metodologia de ensino baseada em projeto e como é que vocês podem aplicar essa metodologia de ensino baseada em projeto para a área de dança, né? Para essa docência. O que é um projeto, o que é docência em projeto. No bloco 2, vocês vão pegar e refletir, né? Vocês já vão ter essa temática, esse eixo, e vão construir e aplicar um design instrucional, um design de aprendizagem. Né? E construir os canvas que vão orientar o processo de trabalho de vocês. Desde a definição do público, as tarefas que vão ser desenvolvidas, os objetos e as dinâmicas que vão ser construídas. Então, os canvas vão ajudar a construir tudo, né? Vão ajudar a construir o perfil do público, vão pensar os conteúdos, vão pensar as ferramentas, vão pensar as dinâmicas, vão pensar os processos avaliativos, né? A cada esfera do Canvas vão descobrindo mais um elemento do trabalho de vocês, né? No modelo 1, que é o DI Empatia, a gente vai refletir um pouco sobre essas temáticas aqui. O que é um estudo diagnóstico? Como é que eu posso construir uma ação de ensino personalizada para a forma de educação num ambiente digital, combinando as reflexões existentes em torno de um ensino na forma do EAD e o ensino que está baseado na ideia da eutagogia ou autonomia do sujeito. Isso é bastante importante. Então aqui a gente vai ver alguns materiais teóricos, né, que discutem um pouquinho a questão do ensino digital. Né? Nós costumamos muito resistir a essa ideia do ensino digital, né? Temos uma tendência, né, a pensar de que essa educação ela tende a ser muito massificadora, mas efetivamente eu posso criar circuitos de atuação, especialmente quando falamos em ensino de arte, circuitos, né, de experiência, né, circuitos sensoriais, perceptuais, né, e de experimentação, que sejam altamente personalizados, né, dentro desse ambiente digital. Né? Talvez até muito mais personalizados, mais singularizados do que a própria experiência num coletivo, numa sala de aula presencial. Né? Então vamos discutir um pouquinho essa temática. E o Empatia é justamente o Canvas que vai nos ajudar a desenhar, né, um roteiro, né, o mais aberto possível e capaz de absorver e abordar a personalização, né, o protagonismo do discente na eleição dos seus trajetos dentro do material que vocês estão construindo. O segundo modelo, que é o design instrucional de tarefas, né, o DI Tarefas, ele vai partir da construção desse perfil individualizado, né, individuado, tomando inclusive a si mesmo como ponto de partida. Em geral, quando a gente faz o Canvas, a gente se coloca também na posição de discente. Né? Então, dentro do grupo de trabalho, vocês também vão se perguntar o que vocês querem estudar e como vocês gostariam de estudar. Né? O que eu desejo aprender, né? Portanto. Então, aí vocês vão preencher esse trajeto mais personalizado, essa perspectiva sensorial perceptual, essa dimensão de experiência que vocês estão tentando propor e selecionar os conteúdos necessários que vão gerar as situações de aprendizagem e as soluções de aprendizagem que garantem, né, um circuito personalizado para cada discente. Né? É muito importante a gente refletir sobre isso. Então, na primeira vez, a gente pensou o que é uma educação personalizada, né? E agora a gente vai se perguntar e refletir sobre como é que eu elejo conteúdos para contextos educacionais virtuais fundados nessa eleição subjetiva. Como é que eu aumento o quadro e posso oferecer diferentes janelas para o meu aluno, né? Para que ele possa percorrer trajetos múltiplos e diferenciados. E depois o design instrucional HOPES, né, que é uma sigla, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse tema, por enquanto vamos ter essa primeira ideia, que vai nos ajudar o quê? Identificar, analisar e eleger um ou dois modelos de treinamento combinados. Né? Então isso significa, né, que a gente vai pensar um pouquinho mais sobre essa dimensão de como é que se dá esse fluxo, né? E como é que eu abordo, né, essa figura do participante, do interator, né? E as suas performances no ambiente digital.
Aqui também a gente vai conhecer um amplo espectro de metodologias que são extremamente convidativas às experiências, né, nos ambientes digitais, né, numa educação em formato virtual ou mesmo na ideia do formato da EAD, o ensino híbrido. Né? O uso da roda de conversa, o role modeling, o role play game, a gamificação, as ações demonstrativas, o uso de estudos de caso, os estudos de cenários, né, a explanação dialogada, a investigação dirigida, o uso de dinâmicas de grupo, o uso de filmes ou também a produção de pequenos vídeos, né, o uso de trabalho de campo, né, e aqui como a gente vai falar um pouquinho de web, né, e vai trabalhar em ambiente digital, pensar na netnografia, as rodas de discussão, né, as palestras, né, então programadas, o uso de entrevistas, o formato da sala de aula invertida, o teachback, a prática progressiva, as simulações, a storytelling, a dramatização, o inventário de priorização de aprendizagens, a construção compartilhada, os starts para conversação e action learning. Né? Aqui é um conjunto de metodologias que estão todas associadas a essa forma de educação, né, que a gente vem pensando aí educação 3.0, 4.0 e 5.0. Então a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas ferramentas aí para vocês poderem eleger quais são as metodologias mais ajustadas e mais adequadas para o trabalho de vocês. Esse é o bloco 3, então. Né? No bloco 3, né, a partir de tudo isso, vocês vão construir, né, partindo de vocês mesmos como alunos imaginários, o que eu desejo aprender, montar esse portfólio de estágio da docência e projetos, né, envolvendo a construção do campo, a análise contextual do campo de estágio e o perfil do participante, para construir a simulação que vocês vão realizar, então, durante esse período aí, elencado ali entre os meses de setembro e outubro da nossa disciplina. O projeto deve ser estruturado a partir dos seguintes itens: contextualização e análise, projeto de ação e informação EAD, porque é um projeto de curso, né, para EAD, é um projeto de dentro de um ambiente virtual, investigação e eleição de ferramentas digitais de trabalho, produção do material didático para esse trabalho, adequados para essa ferramenta, para acontecer no ambiente EAD, né? Proposta de simulação e proposta de modelo de avaliação e, no caso, aplicação também, né? Aqui, né? Apresentação de referencial teórico metodológico comentado, né? Bem importante aqui, nós não precisamos trabalhar com um vasto e gigantesco universo de referencial metodológico. Muitas das coisas mais recentes estão publicadas em outras línguas e em algumas revistas especializadas, né? Então, o mais importante é que vocês tracem, né, um programa de trabalho com um conjunto de referências bibliográficas que vocês sejam capazes de ter um domínio e se sintam confortáveis e à vontade nelas, desenvolvendo não apenas uma indicação, mas um comentário sobre, bom, por que eu estou trazendo essa referência justamente para articular com quem? Então, as referências, ao invés de ser simplesmente uma lista de obras que vocês utilizaram, vocês podem utilizar um conjunto menor de referências, mas vocês vão ter que comentar. Então, vamos usar 4 referências e um comentário. Bom, eu trouxe esse texto, eu trouxe esse livro, porque esse livro reflete especificamente dentro da construção desse espaço imersivo, por exemplo, né, que eu pretendo desenvolver. Eu trouxe esse outro material porque ele trabalha com o que a gente chama de acusmática, né, a experiência da audiovisual, da audiovisão, né, justamente, né, no sentido de trabalhar com a questão do ambiente sonoro, da construção de ambiências sonoras. Então, eu vou trabalhar uma teoria do ambiente sonoro, né, da paisagem sonora também, enfim, né? Então, vocês vão explicar um pouquinho as referências principais do projeto. Podem listar um conjunto maior de bibliografia, mas terão que explicar aquelas que são aquelas que estão que servem de apoio na construção, né, na eleição das ferramentas, da metodologia de trabalho, né, e do desenvolvimento, da transferência de um determinado conteúdo para o ambiente digital. Tá? Esses 3 blocos de trabalho, então, que falamos aqui, serão desenvolvidos em formato assíncrono, com material didático que será disponibilizado para vocês. Serão realizadas 3 atividades avaliativas, teórica, apresentação do conceito de projeto e metodologia de projeto aplicado ao campo da dança, teórico-prática, ferramental,
né? Apresentação de canvas de projeto, que também é teórico, prática, ferramental e processual. Portfólio do estágio de docência, envolvendo a construção do campo, né? Com aqueles seguintes itens que já falamos, então contextualização e análise, projeto de ação em formato EAD, investigação e eleição das ferramentas digitais de trabalho, produção de material didático, proposta de simulação, modelo de avaliação, a experiência propriamente dita, né? Referencial teórico metodológico comentado. Então tudo isso vai incluir aí, né? Aqui, então, simplesmente, né, algumas coisinhas para a gente se lembrar sobre o nosso processo avaliativo, né? Então, a gente tem 3 momentos. A primeira avaliação, que é o portfólio, né, que é a síntese de todo o processo, que acontece lá na 13ª semana, né? Na 14ª e 15ª, a gente vai fazer uma apresentação oral desse portfólio, né, contando mais da experiência para os colegas, para que a gente possa compartilhar. E depois, na 16ª semana, a gente vai fazer uma prova de conteúdos referidos, enfim, ao domínio das ferramentas, ao domínio das metodologias e seus conceitos, né? Então, esse dicionário de conceitos, mas já pensando em pequenos exercícios, né? Não só falando do projeto de vocês, mas também para ver o quanto vocês aprenderam ou conseguiram estabelecer relações com os projetos dos demais colegas apresentados na aula. Então, essa avaliação objetiva, ela tem um intuito realmente de poder abordar um momento em que vocês vão se comunicar com o projeto dos colegas, dos outros grupos em sala de aula, né? Porque vocês vão passar praticamente 15 semanas, né, das 18, trabalhando num pequeno grupo, né, de uma forma bastante aprofundada e imersiva, dentro de um tema, de um projeto. Né? E vocês vão assistir os colegas, né? Então quero ver como é que vocês relacionam a experiência dos colegas com as de vocês e constroem uma visão mais macro, mais global sobre a metodologia de projeto. Né? E depois, então, uma atividade de recuperação para quem precisar fazer alguma coisa, recuperar alguma nota, enfim, né? Ou quiser mudar alguma nota, melhorar a sua avaliação em algum momento. Tá? Bom, como sempre, né, eu trabalho com médias aritméticas, simplificado, então bastante simples, são 3 avaliações, as 3 têm peso 1 e valem 10, então é uma nota, a nota máxima é 30 sobre 3, que resultaria na nota 10. Né? O nosso sistema de pontuação é sempre esse, né? A nota D vai de 0 a 5,49, a nota C de 5,50 a 7,49, a nota B, prestem bem atenção, é de 7,50 a 8,99, então se alguém tirar 7, ele vai ficar com C, né? É a partir de 7,5 que a nota é B, né? É um dos sistemas possíveis do nosso sistema de avaliação na URGS, né? E a nota A é 9 até 10. Tá? Então, para não esquecer disso. Bom, aqui então é só um detalhamento, mais uma vez um quadrinho reforçando os momentos da avaliação. Primeira avaliação que terá um feedback na 14ª semana, a segunda avaliação, o feedback na 16ª semana, a terceira avaliação também, né, feedback aí na 17ª semana, e a recuperação, né, que é já na última semana de aula, e aí então vocês terão feedback posterior ao encerramento do semestre. Eu agradeço muito o acompanhamento de vocês nos 2 vídeos introdutórios da nossa disciplina, né? E agora, então, vou seguir com vocês nos próximos vídeos, né, referente já à abordagem dos conteúdos específicos. Muito obrigado e até os próximos vídeos.